Então vamos lá. Olá, gente, parentes, boa noite. Bom mais uma vez ter vocês aqui conosco. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma roda de conversa do Programa Indígena de Permanência e Oportunidade na Universidade, o PIPO. Como vocês sabem, o PIPO é uma iniciativa do Instituto Sociedade, População e Natureza, ISPN, em parceria com a Vale. A nossa roda de conversa, ela é uma das nossas atividades, né, do programa, está ligada aí ao eixo de formação política. Como vocês sabem, mensalmente a gente convida, né, um intelectual indígena para vir falar sobre algum tema, um desses temas que é importante para a gente, né, sobretudo do movimento indígena interno e externo, e que vem com essa proposição de trazer um debate, né, falar um pouco sobre a temática que a gente se propõe, que a gente às vezes ouve aqui com vocês e que a gente acha importante trazer para o debate, para a roda de conversa, para que vocês tenham aí informação e que sirva, né, de auxílio para o conhecimento de vocês. Hoje nós falaremos sobre o marco temporal. Eu acho que vocês têm acompanhado um pouco aí, né, dessas discussões sobre o que é o marco temporal, o movimento indígena brasileiro, não só no Brasil, mas externamente, tem feito diversas mobilizações, diversas campanhas, e a gente preparou essa roda de conversa aí e convidamos a doutora Keila Pataxó para trazer um pouco dessa discussão, né? E a gente convidou também, como vocês sabem, a gente sempre convida um de vocês para nos auxiliar aqui, né, na mediação da nossa roda de conversa. E hoje, o convidado aí especial, o parente Jatutá Wayampi, que também é estudante de Direito, mas eu vou deixar que ele se apresente e também depois apresente aí a nossa convidada de hoje. É com você, Jatutá. Ok, parente. O Ari Piruni, o Ari tá indo ao Pantonta, o Beto em Morenguetá, e aí do em que a Nima Universidade Federal do Brasil do Pará, para Nima e a Wanha Picum, depois que a Nima Então, eu vou falar agora em português. Boa noite para todos. Meu nome é Jatutá Wanhampim, sou do povo indígena Wanhampim do estado do Amapá. Eu entrei na Universidade Federal do Agito do Pará em 2022. Primeiro, eu estudei na formação básica indígena, FDI. Este ano, 2023, eu entrei. Eu sou o primeiro acadêmico do curso de Direito no povo Wayampi. E porque lá na aldeia não tem meus parentes Wayampi formados em Direito. Por isso que eu me esforcei para estudar aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará. Por quê? Porque é muito importante estudar no curso de Direito para defender é, direito coletivo no povo Oiapi. Porque lá do entorno da nossa terra de Oiapi, tem muitos moradores que estão morando perto na nossa terra de Oiapi. Então, assim, primeiramente, eu vou dar as boas-vindas para todos os participantes que, que vão participar mais uma a roda de conversa, que é muito importante para a gente trocar as experiências. Então, eu vou apresentar minha parenta Keira, do povo Pataxó, e eu vou apresentar um pouco também
É, a mini biografia dela, o nome dela é Keira, do povo Pataxó, e ela é advogada, e formada em Direito. E ela estuda é, pela Pontifícia na Universidade Católica de Minas Gerais, PUC, em 2015, e mestre em Direito 2018, doutoranda em Direito no programa de pós-graduação em Direito pela Universidade de Brasília, UNB. Tem experiência na área de Direito com fase com Constituição, Constitucional e Direito. Indigenista, atualmente integra o grupo de pesquisa em direito indigenista Moitará, que atua em defesa dos direitos indígenas, e pesquisadora no Centro de Referência Virtual Indígena Amazém Memória. Então, é muito importante a presença da parenta Keira, que daqui a pouco eu vou dar a palavra para ela falar sobre o que é marco temporal, que representa para os povos indígenas. Então, agora eu vou dar a palavra para a parenta Keira Pataxó, beleza? Muito obrigada. Eu não vou saber falar o nome do parente aqui, que acabou de me apresentar, desculpa. Mas agradeço o Jatutá. convite. Já tu tá? Sim, isso, Isso. já está, o IMP, do povo IMP. Isso. Então, para a gente, enquanto profissional do direito, é sempre bom saber que tem indígenas que estão estudando, que estão interessados em estar formando e estar dando um retorno na área jurídica para o nosso povo, né? Porque por mais que tenham hoje advogados indígenas, sempre se faz necessário, né? Uma luta que nunca termina e sempre aparecem outros desafios. Então, quanto mais indígenas na área do direito, melhor para nós, né? Enquanto pessoas que estamos à frente, né, desse movimento em defesa dos direitos. Então, eu quero agradecer o convite do José, que me chamou para estar participando aqui com vocês. Eu participei de uma outra roda de conversa que teve com a Armazém Memória, só que eu só participei como ouvinte, né? Eu estava cuidando da minha filha, não pude participar apresentando o Armazém, enfim. Mas eu consegui ouvir como que foi a roda de conversa com vocês, conheci, assim, algumas pessoas, né, que falaram, e também já conheço alguns que estão aqui, eu vi pelos nomes aqui que foram entrando, conheço algumas pessoas, a Luciana também. Então, para mim é um prazer estar aqui hoje com vocês, estar podendo compartilhar sobre algo que é de extrema importância para nós enquanto indígenas, né, que é o marco temporal. Que apesar de ser algo que é do nosso dia a dia, apesar de não ser todo mundo da área do direito, ou de conhecer termos jurídicos, nós, enquanto indígenas, sabemos muita coisa que vem da nossa luta do dia a dia, que vem de reuniões do nosso povo, então, a gente conhece muita coisa, apesar de não ser da área do direito, né? E o marco temporal é algo que tem sido bastante discutido nos últimos tempos, né? Começou a votação em 2021, depois deu uma pausa e retornou agora esse ano, e está muito na mídia indígena, né? A gente tem visto bastante, tem ido a Brasília, inclusive, feito vigílias. Então, muitos de vocês acredito que já saibam o que é, mas nunca é demais a gente estar retornando, né, naquilo que talvez pareça óbvio para muitas pessoas, não é para todo mundo, né? Sempre tem alguém que às vezes deixa passar, ou então a gente já pega um negócio no meio do caminho e não sabe de onde é que surgiu o marco temporal. O que que é o marco temporal, né? Então, às vezes a gente vê muito meme, vê muita gente falando, mas e de onde que surgiu esse marco temporal? O que que ele é? Então, a gente fala que o marco temporal ele é uma tese. Ele é uma tese jurídica que foi criada a partir de uma votação que teve no STF da terra indígena Raposa Serra do Sol. Foi daí que surgiu.
né? Então, essa tese do marco temporal surgiu nesse julgamento de demarcação da Raposa Serra do Sol, que foi um caso bem emblemático, que é até hoje assim discutido em âmbito jurídico, em âmbito antropológico, em vários âmbitos de estudo, a gente tem estudado sobre esse caso da Raposa Serra do Sol, e foi aí que surgiu o marco temporal em um dos votos dos ministros do STF. Então, ele votou a favor da demarcação da Raposa Serra do Sol, mas ele colocou 19 condições para que ele votasse a favor, né, dessa demarcação, para que ela acontecesse. Só que essas condições, que a gente chama de condicionantes, elas foram específicas apenas para a terra indígena Raposa Serra do Sol. Era para ser implementado apenas ali. Mas o agronegócio, os que são interessados no agronegócio, viram nisso uma oportunidade de expandir isso para toda a demarcação das terras indígenas, dizendo que toda a terra indígena só poderia ser reivindicada, só poderia ser demarcada se o indígena estivesse ali em 5 de outubro de 88, ou se nesse período ele estivesse reivindicando essa terra, seja de maneira física ali na retomada ou em maneira judicial. Então, saiu desse julgamento, de um dos votos do ministro, essa tese do marco temporal, que os ruralistas, principalmente, começaram a querer usar esse voto como uma jurisprudência, ou seja, como um julgado anterior que justificasse que a gente usasse essa tese em outras terras indígenas. Então, surgiu a partir da. Aí vem esse julgamento hoje que nós temos no STF, que é do povo Choclen. Aí, quando chegou, foi ao âmbito do STF, né, o julgamento do Choclen. Quando chegou no STF, questionaram isso. Não, tem que usar o marco temporal. E ficou por conta do STF decidir se iria reconhecer o marco temporal ou se seriam contra o marco temporal. E é essa votação que está aí há anos e vai dar continuidade à votação amanhã. Até o momento, o que a gente tem? Tem aconteceram 6 votos, 6 ministros votaram. 4 foram contra o reconhecimento do marco temporal, foram contra o marco temporal, e 2 foram a favor do marco temporal. Esses 2 que foram a favor do marco temporal já era esperado, né? Que são 2 ministros que foram escolhidos pelo ex-presidente, né? O Bolsonaro. Então, a gente já imaginava que eles iriam votar a favor do marco temporal. E os outros ministros, o ministro relator, que é o ministro Fachin, ou seja, que é aquele que é o responsável pelo processo, que foi o ministro Fachin, ele já deu o primeiro voto e ele votou contra o marco temporal, foi favorável para os povos indígenas. Dando continuidade ao voto dele, acompanhando o voto do ministro, mas mas adicionando algumas alterações nesse voto, a gente teve o voto do Alexandre de Moraes, que foi um voto bastante importante também, né? De certa forma surpreendeu um pouco, porque o Alexandre de Moraes ele não tem um histórico muito favorável para a questão indígena, mas nesse caso ele foi favorável, né, contra o marco temporal, mas ao mesmo tempo ele deixou uma brecha, né, quando ele fala das indenizações daqueles que estavam ocupando a terra indígena nesse momento de reivindicação, né, dos não indígenas. E quando você abre essa brecha da indenização, você pode fazer com que demore ainda mais o processo demarcatório. O processo demarcatório em si das terras indígenas já é muito demorado. Acredito que vocês já têm experiência, já tem muita gente aqui que vem desse processo de demarcação de terra, então conhece, vivenciou e vivencia o que é isso, e sabe que não é da noite para o dia que vai demarcar uma terra indígena. E tem isso na cabeça de quem não é indígena, que se você hoje, se o marco temporal hoje, ele for votado no STF como uma tese inválida, uma tese que não vale, vai sair demarcando todo o Brasil como terra indígena. Isso não é verdade.
Isso não acontece hoje e não vai acontecer depois que o marco temporal não for reconhecido no STF. Vai continuar da maneira que está hoje. E a maneira que está hoje ainda não é boa para nós, porque as terras estão aí há mais de 30 anos, 20, 10 anos, para ser demarcada e não é. E hoje não existe o marco temporal ainda. Apesar dele estar sendo implementado de maneira irregular em algumas terras, né, está impedindo algumas terras de serem demarcadas, mas ele legalmente ainda não existe. E ele não existindo, as terras ainda não são demarcadas como deveriam ser. Então, se hoje a gente não tiver uma, uma votação, um julgamento favorável ao, ao marco temporal, é, vai ser bom para nós? Vai ser bom porque não vai piorar a situação que a gente está. Mas não quer dizer que vai melhorar a situação que a gente está. A gente vai continuar como é, né? Então, a gente tem que buscar hoje, além de ser contra o marco temporal, buscar alternativas e se demarcar as terras indígenas de maneira menos morosa, de maneira mais rápida, né? Porque hoje que mais tem são casos para serem julgados, além desses do caso do marco temporal que estão aí esperando esse julgamento para acompanharem essa decisão, né? Porque o que significa você chegar ao STF em uma repercussão geral, que é o caso que vai ser julgado amanhã. Quando você tem uma repercussão geral, que é um recurso dentro do meio jurídico que é usado, esse recurso ele é usado no STF para que os ministros tenham um entendimento único sobre determinado assunto relativo à Constituição. Então, tudo que se trata de indígena vai para o STF porque o nosso direito ele está dentro da Constituição e o STF ele é guardião da Constituição. Então, a gente vê assim tudo relacionado à terra, muitas coisas relacionadas à saúde, à cultura, à educação, tudo vai ser decidido no STF, porque o STF ele é guardião da Constituição e os nossos direitos relacionados à saúde, educação, cultura, demarcação de terra está dentro da Constituição. E por isso é mais difícil de se alterar, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Por que que no STF? Por que que não está em outras instâncias? Talvez para quem está no meio jurídico, isso seja algo mais comum de se saber, mas às vezes a gente está ali em Brasília fazendo passeata e não sabe exatamente o que é que está acontecendo. Alguns já sabem porque estão nisso há muito tempo, mas outros nem tanto. Então, a gente tem que ter isso em mente. A Constituição, ela é a lei maior do país. E dentro dessa lei maior estão os direitos indígenas, que são os nossos direitos, que atualmente são 11 artigos dentro da Constituição Federal. E dentro desses 11 artigos, nós temos o 211, o 232 e o 231, o 232, que são os que a gente mais fala, que são sobre a demarcação de terra, né, que a gente fala sobre o nosso direito originário, tradicional sobre a terra. E alguns transformam nisso o entendimento sobre o indigenato. Então, quando a gente tem um ataque aos direitos indígenas, automaticamente é um ataque à Constituição. E quem que defende a Constituição e que vai trazer um entendimento único sobre o que a lei maior está querendo dizer? Vai ser o STF. Então, tudo que for relativo a indígena vai naturalmente, e que tem a ver com a Constituição, claro, porque tem coisas que são a nível estadual, mas que tem a ver com a Constituição Federal, vai para o STF e os ministros que irão decidir se aquilo é válido ou não. Então, atualmente tá nesse âmbito, né, federal de decisão do STF decidir se o marco temporal ele vai ser reconhecido ou não. As perspectivas é que o marco temporal não seja reconhecido, que os próximos a votarem, que vai ser a Rosa Weber e a Carmen Lúcia, são duas mulheres, inclusive, irão votar contra o marco temporal, né? Pelo que elas apresentam, falam nos seus discursos, a gente já tem esse entendimento de que elas irão votar contra, o que é favorável para a gente, né? Ter essas duas que vão votar contra, porque a gente vai ficar com 6 votos contra o marco temporal
e aí os outros, se votarem a favor, não vai interferir, porque vai ser causa ganha, né? E no que eu já havia dito sobre a questão dos votos, é, da questão da indenização também, que é algo que a gente tem medo e receio do que isso pode vir a gerar, de surgir uma outra tese igual ao marco temporal e que vier prejudicar a gente também, que o voto dos ministros tem esse poder de se transformar em tese e depois judicializar várias outras questões, enfim. Então, assim, o que a gente tem medo é que a indenização trazida pelo Alexandre de Moraes para essas terras é, impeçam ainda mais que as terras sejam demarcadas, ou seja, prolongue ainda mais a demarcação. Porque hoje a gente já tem um procedimento que ele é demorado, é longo, mas que depende muito de orçamento também. Um dos questionamentos, dos questionamentos não, um dos impedimentos para demarcação hoje é o orçamento que é curto para demarcar, ou seja, a FUNAI não tem dinheiro para mandar um grupo de trabalho para ir lá e delimitar, não tem dinheiro para antropólogo, não tem dinheiro, enfim, não tem dinheiro para nada. E como que vai ter dinheiro para fazer a indenização, não apenas das benfeitorias, mas também da terra, que é isso que o ministro Alexandre de Moraes propõe, que seja não apenas daquilo que os agricultores construíram, né, as benfeitorias, mas também do valor da própria terra que eles estavam ali, porque ele defende que nem todos os fazendeiros que estão ali em conflito com os indígenas, eles estão ali de má fé, eles estão ali sabendo que aquela terra era indígena, então muitos foram enganados também pelo Estado. Então essa é a defesa do Alexandre de Moraes. E sendo assim, esses fazendeiros também merecem uma indenização justa, não só pelo valor das benfeitorias, mas também pelo valor da terra, que seria um valor que seria mais alto, né? E isso seria um impedimento para nós concluirmos as demarcações que iriam continuar se prolongando ainda mais do que já é prolongado. E dentro desse cenário, né, de demarcação de terras, um outro ministro, o ministro Barroso, ele falou assim: a indenização não é o objeto de discussão aqui desse processo. A gente tem que discutir se é a favor ou contra o marco temporal e indenização não cabe a nós. Não tem que discutir isso. E aí está essa discussão lá dentro do STF, um ministro acata o que o outro fala em algumas partes, outro contrapõe outros pontos. E amanhã a gente vai dar continuidade a essa votação, mas tendo esse entendimento, assim, de que vai dar certo. Mas fora isso, da questão judicial, a gente tem também no âmbito legislativo uma proposta para ser votada que tem a ver com o marco temporal. Então, o marco temporal, além dele estar no âmbito jurídico, ele está também no âmbito legislativo, né? A gente tem os poderes, que é o poder judiciário, o poder legislativo e o poder executivo. E dentro desses poderes, cada um é responsável por uma coisa. O judiciário por julgar, o legislativo por fazer as leis e o executivo por executar essas leis. Só que quando o legislativo ele ultrapassa, né, o seu poder de julgamento, faz coisas de julgamento não, de legislar, ele faz coisas que legisla além do que ele deveria, no sentido de além do que a Constituição permite, porque a gente tem que criar leis a partir do que a Constituição permite. Então, quando o Legislativo, ou seja, o Congresso Nacional e o Senado, que é o Legislativo, na Câmara dos Deputados e o Senado, né, o todo o Congresso Nacional, que é o Legislativo, quando eles ultrapassam o que está na Constituição, o STF ele vai interferir, porque o STF é o guardião da Constituição. Então, assim, em linhas gerais, é esse funcionamento, né, que a gente tem do legislativo, do executivo e do judiciário. São os três poderes. Então, um não pode interferir no outro, mas um limita o outro para que nenhum se sobreponha, para que haja uma harmonia. Então, da mesma forma, o legislativo vai fazer coisas que vai limitar o poder do STF, o STF vai fazer coisas que vai limitar o poder legislativo e do executivo, enfim, para que haja uma harmonia entre os três. E daí, a gente tem o marco temporal no judiciário, sendo julgado amanhã, e temos também o marco temporal
para ser decidido, para ser legislado no Senado amanhã. Então, amanhã vão acontecer dois momentos diferentes, mas tratando o mesmo assunto. Está acontecendo uma certa briga entre o legislativo e o judiciário, né? Então, a gente tem deputados hoje e senadores que são a favor do marco temporal e estão fazendo o possível para que seja logo legislado o marco temporal. No início era através do PL 490 e hoje é no PL 2303, não lembro o nome, o número, eu sei que mudou de número quando foi para o Senado. Não recordo o número. Se alguém recordar e quiser colocar aqui qual é o número do PL que agora está no Senado, mas que se trata da mesma matéria. Então, amanhã ele vai ser julgado vai ser estudado, né, em uma comissão muito importante no Senado, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Essa comissão é uma das mais importantes que tem no Legislativo, tanto em âmbito do Senado, quanto do âmbito dos deputados, da Câmara dos Deputados, porque é ela que vai determinar se a lei ela é constitucional ou não, se ela está de acordo com a Constituição ou não. Então, se ela passa por essa comissão, quer dizer que ela está de acordo com a Constituição. É isso que eles entendem. Então, vai ser uma grande vitória para o agronegócio, caso seja aprovado amanhã na comissão esse projeto de lei. Então, nós vamos ter duas votações, a gente tem que se ater a isso, duas votações, uma no legislativo, que vai ser nessa comissão, e outra no judiciário, que vão ser os ministros do STF que vão decidir sobre o marco temporal. E quais que seriam as consequências hoje se a gente tiver um marco temporal que seja votado como uma tese válida, né, no STF. Todas as outras, a José colocou aqui, isso, 2903, o PL que agora está no Senado, se transformou do 490 para o 2903. Então, quais seriam as consequências? Então, todas as terras que foram demarcadas após a Constituição e que não havia um pedido de demarcação ou que não havia um litígio, uma briga em torno dessa terra, elas vão poder hoje ser questionadas, caso seja reconhecido o marco temporal. E no legislativo, caso também venha a ser reconhecido, é, até a gente ir no judiciário e comprovar que é uma lei que não é constitucional, que fere a Constituição, já vão ter acontecido vários ataques aos povos indígenas em questão de demarcação de terra, vários conflitos e inseguranças jurídicas, né? Então, hoje eu não sei de quais terras cada um é aqui, eu vejo que é um povo, que são alunos de povos bem diversos, mas eu creio que foi pós-Constituição que várias terras foram demarcadas e que os povos indígenas começaram a buscar uma demarcação maior pelos seus territórios. Tanto que nós, antes da Constituição, éramos povos totalmente tutelados pela FUNAI, pelo SPI, né, pelo governo. Então, só após a Constituição é que houve uma grande retomada de terra, uma grande luta em termos jurídicos também, porque a gente não poderia acionar o judiciário antes da Constituição. Isso foi pós-Constituição de 88 que nos tirou essa tutela. Então, seria uma perda muito grande para 90% dos territórios hoje, aqueles que já estão demarcados e os que estão em processo de demarcação, né? Então, tendo esse PL aprovado, a gente daria legitimidade para que essas terras fossem questionadas e em qualquer âmbito do processo demarcatório, seja no início, no meio, no final ou pós-demarcação, qualquer um poderia questionar essa demarcação hoje, caso seja esse PL aprovado. E tá, é ruim, se for aprovado, sim, vai ser. Mas ainda existe uma solução para isso, caso seja realmente aprovado e reconhecido enquanto lei, que seria recorrer ao STF outra vez. Né? Quando a gente tem uma lei inconstitucional, a gente busca o STF, se a gente acreditar que o STF vai estar nessa Constituição que está hoje, que sejam esses mesmos ministros, o que também é difícil, que a gente sabe que os ministros eles vão mudando,
Eles vão se aposentando e vai mudando o ministro e o entendimento da cabeça de cada um. A gente não sabe qual pode ser. Então, vai se tornar uma outra insegurança jurídica, apesar de ter essa possibilidade, né, de ir ao STF e buscar pela inconstitucionalidade da lei, caso ela seja aprovada. Então, assim, em termos gerais, esse é o cenário atual que a gente tem de marco temporal. Tem o marco temporal em âmbito jurídico, que é âmbito legislativo, né? Amanhã está para ser votado nos dois âmbitos, e a gente vai estar acompanhando. E a perspectiva de que seja uma boa votação, pelo menos no judiciário, no legislativo nem tanto, né, pelos senadores que a gente tem. Quem acompanha sabe que a maioria do Senado, ele não é a favor dos indígenas, né, do direito indígena. E então, assim, a perspectiva é positiva no judiciário, no legislativo nem tanto. Então é algo que a gente tem que ir acompanhando e ver como que vão ser as decisões, observar cada voto dos ministros, porque cada voto é importante, sendo a favor ou contra, a partir deles, eles podem gerar novas teses, como a do marco temporal, e ser prejudicial para nós, como está sendo hoje esse marco temporal aí de anos, o povo vai a Brasília, vota a Brasília e marca uma votação, vai ser hoje, e aí do nada vão lá e suspendem a votação e o pessoal volta. Então, assim, a gente fica à mercê deles, né? Tanto do judiciário quanto do legislativo, do executivo. É, sabe como que é difícil a gente se organizar para ir até Brasília e depois o pessoal lá, o povo todo lá, eles vão e tiram de pauta de votação, como se fosse uma coisa mais simples do mundo, se organizar indígenas do Brasil todo para ir até Brasília. Então, assim, isso já aconteceu várias vezes e se a gente continuar nessa luta aí de cria tese, luta contra tese, vai ficar sempre essa insegurança jurídica de nós indígenas, e por um lado, sorte a nossa de que nossos direitos são constitucionais, estão na Constituição, ou luta a nossa, né, porque foi uma luta nossa para que esses direitos estivessem lá também, porque se não tivesse na Constituição, a gente já não ia ter mais nada hoje. Então, assim, isso vem de uma luta de antes, né? Do histórico de luta que o povo indígena teve, até conseguir os direitos serem implementados, os direitos indígenas serem implementados na Constituição. Não foi qualquer lei, foi uma lei federal, a Lei Suprema. Então, se não fosse assim, a gente já não ia ter mais nada hoje. Então, a nossa luta hoje é para que permaneçam esses direitos e que sejam ampliados, né? Ampliados na maneira de execução e de respeito daquilo que já está garantido na Constituição, porque eles são bons. O problema é que não é interpretado muitas vezes da maneira correta ou executado da maneira que deveria ser executado. Mas são leis, assim, que são lindas, maravilhosas, principalmente com relação a nós, povos indígenas, e que foi um custo das lideranças antigas para que a gente tivesse esses direitos hoje garantidos ali. Não foi algo fácil, não sei se todo mundo conhece como que foi a construção da Constituição, mas que ter direitos indígenas garantidos na Constituição é algo histórico e foi de bastante luta, e deve ser sempre lembrado de que não foi algo dado, foi algo que a gente lutou, eu falo a gente, né, enquanto indígena, para que aquilo tivesse ali, né? E hoje a luta é para que seja respeitado e que não seja retirado, porque sempre vai ter um projeto de lei para que se altere essa Constituição também. Se você olhar, vai ter sempre no legislativo algum projeto de lei que ele não terá o artigo 231 e 232, que é o relativo à mineração, a, a demarcação de terras. Então, sempre vai ter algum projeto de lei querendo alterar esses dois principais artigos que tratam sobre o direito indígena, né? Então, a nossa luta hoje, depois da Constituição, é essa, de se manter o que está ali e que seja executado da melhor maneira, sem atropelos no povo indígena. Agora eu abro um pouco para que vocês façam perguntas, ou José, se quiser direcionar de outra forma. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa também, porque é muita coisa. A gente vai falando, falando, talvez alguma coisa pode ter passado. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, ou tiverem visto alguma coisa, tenham
alguma curiosidade de perguntar. Se eu não souber, pergunta o José, que ele vai saber me responder. Então é isso. Muito obrigado, parenta Keira. Alguém quer falar? Se tem alguma pergunta para ela? Se alguns parentes querem fazer fala, podem levantar a mão, ok? Fiquem à vontade. Alguém gostaria de fazer fala e perguntar para Enta? Agora, gente, quiserem falar, levante a mãozinha aí pelo Zoom que a gente vai fazer um bloco de 3 pessoas. E aí, pode ser, Keila? Keila responde. Vocês estão fera assim, no marco Pode ser. temporal? Bem, já que vocês não têm nenhuma pergunta ou estão pensando em alguma coisa, eu vou fazer aqui uma pergunta, né? Eu acho que é muito bem explicado, Keila, esse panorama que você trouxe aí, né, sobre o marco temporal, inclusive para dizer que esse cenário aí, como você coloca, né, que essa insegurança jurídica, né, que a gente sempre está tendo em relação a isso, e o próprio movimento tem falado sobre isso, que toda a mobilização que tem feita em relação, né, a essa pressão que os povos têm vindo, inclusive para Brasília, que é um dos espaços de articulação e onde é que está o centro do poder das decisões, como você mesmo falou, do judiciário, do legislativo. A gente, como você disse, a gente tem 2 cenários aí, né? Um cenário que está no STF para ser julgado amanhã, e também a gente tem no legislativo. Digamos que, como a gente já tem algumas incidências, né, de que no STF o marco temporal, o próprio STF tem entendido que é anticonstitucional, né? Mas, como você falou, no próprio Senado isso não tem visto dessa forma. Uma vez que o STF diga não ao marco temporal e o Senado diga assim, como que essas forças podem, o que vai valer a pena, o que vai ser considerado como uma tese favorável, como é que isso vai acabar impactando na questão das demarcações, um pouco disso. Então, tem um entendimento de alguns juristas que acompanham a questão indígena, de que se hoje no Congresso for votado favorável ao marco temporal e o STF ser contra, né, como a gente está esperando, é, depois de transformada em lei o marco temporal, essa lei ela pode ser questionada dentro do STF. Então, vai ser movida uma ação, as organizações indígenas, indigenistas, provavelmente irão mover uma ação contra essa lei aprovada no Congresso. Mas o problema é que, até você ter uma resposta dessa lei, que ela é inconstitucional ou não, provavelmente vai ser inconstitucional, né? Só que demora, o judiciário ele é lento, né? Então, até você ter uma resposta do judiciário, as ilegalidades elas vão acontecer nesse período de que essa lei ela vai estar vigente, né? Então, assim, pode passar ainda depois da criação da lei, que ela passa para um projeto de lei modificar a Constituição, é muito demorado, é um processo que é longo também, que passa pela Câmara dos Deputados, né? É uma votação, passa pelas comissões da Câmara dos Deputados, é uma votação no plenário, passa por 2 votações, pelo menos era para ter passado, só que eles arrumaram
uma votação de urgência na Câmara, então foi um processo mais célere. Então, por isso que hoje está no Senado. E se fosse olhar pelo procedimento normal, era para estar no Congresso. No Congresso não, para estar na Câmara dos Deputados, porque no Congresso está, né? Tem hora que eu confundo dos Deputados com o Congresso. Mas, enfim, era para estar lá na Câmara dos Deputados e não no Senado, como está hoje. Mas eles colocaram a votação de urgência lá e extrapolaram aí o tempo e extrapolaram, não, adiantaram o tempo. E hoje está no Senado, mas no Senado está seguindo o rito que era para seguir mesmo o tempo certo. E depois de passar pela Câmara, pelos deputados e pelos senadores, vai passar para o presidente. Então, assim, a gente ainda tem a esperança de que o presidente possa vetar esse projeto de lei ou vetar partes que a gente não é favorável, né? Mas, mesmo o presidente votando, volta outra vez para os deputados e para os senadores votarem esse projeto de lei. E aí pode vir se transformar em lei mesmo o presidente vetando. Pode se transformar em uma alteração na Constituição ou em uma lei mesmo, né? E aí pode, se transformando em uma lei, a gente vai recorrer ao STF e aí o STF vai tornar essa lei inconstitucional. Mas o problema é esse espaço de tempo, né? De votação no STF e de votação no Congresso, que a gente vai viver uma insegurança jurídica, vai saber quantas telas que podem ser perdidas nesse período, né? Então, o ideal seria a gente ganhar tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito judiciário. Mas isso aí vai depender muito da votação dos deputados e senadores, que infelizmente não é tão favorável assim. Complicado, né, a situação. Sim, a gente está aí nessa indecisão sempre, né? Depende muito de quem a gente elege enquanto nossos representantes lá. E às vezes, assim, isso é algo que o pessoal esquece tanto, a gente também, por mais que a gente saiba, a gente esquece muito de prestar atenção em quem são os candidatos ou de incentivar as pessoas que a gente conhece a estar votando em bons candidatos. A gente esquece, não está nem aí com quem é eleito, na verdade, né? Grande parte. Hoje, os últimos anos que a gente tem se, se atentado mais a isso, mas ainda não é suficiente, não. Bem, Parenta, gostei muito na sua colocação, que o tese do marco temporal com certeza é inconstitucional. E então é muito importante para nós entender quando você está explicando, é muito importante nós entender também o que é o marco temporal. Então, assim, é, eu vou falar um pouco aqui sobre o marco temporal, eu vou comentar também. O marco temporal é uma tese jurídica que se baseia que os povos indígenas que têm direito a reivindicar a determinada terra, caso tivessem, quando a Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 1988, né? Então, mas, para os senadores, porque com certeza alguns senadores não sabem nosso direito dos povos indígenas, porque a nossa história não começa em 5 de outubro de 1988, não. Então, espero que amanhã o STF, do Supremo Tribunal Federal, os ministros têm que derrubar essa tese no marco temporal. Então, mas o marco temporal vai ser derrubado.
E, Palenta, eu tenho uma pergunta para você, Palenta, Queira. Mas você falou que os ministros do Supremo Tribunal Federal, que são guardiões da Constituição Federal de 1988, eu gostaria de saber mais quantos ministros que são guardiões da Constituição Federal. Então, pela própria Constituição, ela vem dizendo que o STF ele é o guardião da Constituição Federal. Ou seja, quem vai proteger essa legislação, fazer com que ela seja válida, é o STF. Então, são 11 ministros. Né? Atualmente, nós temos 11 ministros, que esses ministros eles vão sendo trocados de acordo com... Eles vão se aposentando, né, e vão saindo, porque quando se torna ministro é um cargo vitalício. Você não sai, não tem um tempo determinado, eu vou ficar 4 anos como ministro. Não, não é assim. Você entra em um governo, geralmente é indicado pelo presidente, aí você passa por uma sabatina no Congresso Nacional, e aí você entra para ser ministro. Então, o Lula, se eu não me engano, acho que ele indicou uns dois agora, né? Não, eu acompanhei assim por alto, mas aí o presidente ele indica esses ministros para que eles é, protejam a Constituição, né? Tenham um entendimento do que é constitucional, do que é inconstitucional e tenham uma unanimidade em decisões, né? Para que não fique decidindo uma coisa e outra, cada juiz decide uma coisa, mas que tenha uma unanimidade de decisão. Então, esse é um dos papéis do STF, dos 11 ministros que nós temos hoje. E dois foram indicados pelo Bolsonaro, pelo ex-presidente. Então, ele queria ficar mais tempo no poder para ele indicar mais dois, e aí então a gente ia ter ministros que, segundo ele, queriam defender os interesses dele, né? Como está defendendo agora, se a gente for analisar, né? Está defendendo o interesse de ser favorável ao marco temporal. Mas a gente, assim, pela legislação, o STF é guardião da Constituição, mas a gente sabe que por trás ali, STF são pessoas, né? E sempre vai ter nos votos, por exemplo, interesses e defesas daquilo que você sabe, daquilo que você vivencia. Então, a Rosa Weber, por exemplo, ela é uma ministra que ela é bem aberta para as questões indígenas. Ela já foi em aldeias. Quando a gente ia ao STF enquanto a PIB, ela era uma das que nos recebia, que nos ouvia. Já o Gilmar Mendes era de difícil acesso, Alexandre de Moraes também de difícil acesso, mas Rosa Weber era uma das que fazia questão de receber o movimento indígena ali dentro do STF. Então, são pessoas que conhecem um pouco mais sobre a questão indígena, então provavelmente vai decidir algo que, de acordo com a vivência que ela teve. Diferente de um André Mendonça, indicado pelo Bolsonaro, que só ouve coisas negativas de indígenas, que vai votar a partir do entendimento dele, né, e não só a partir da Constituição, né? Então a gente tem esses problemas assim. Por mais que defenda a Constituição, no fim são pessoas que estão ali e vão colocar seus interesses em jogo na hora da votação. Ok, Palenta, entendi. É, eu quero convidar Palenta, Rosivane, ela queria falar. Eu vou convidar ela para falar. Boa noite, estão me ouvindo? Sim, Sim? Eu me chamo Rosivane, eu sou do povo Palicu, do estado do Amapá. A minha dúvida é o seguinte, por exemplo, o Marco... Tá sem áudio, eu não tô ouvindo. Fechou. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Assim, eu me chamo Rosivane, vou voltar de novo. Sou Rosivane, sou do povo Palicu, do Amapá, e a minha pergunta é o seguinte, sobre a aprovação, digamos,
se eu não me engano, é do marco temporal, né? Alguma coisa assim. É, qual é o impacto que vai, se caso for aprovado, o impacto que pode causar já nas terras indígenas que já são demarcadas ou não mexeria em nada sobre essa questão? Se a sua terra indígena ela foi demarcada após 88, foi tudo concluído após 88, eles podem sim reivindicar hoje, do nada, está tudo certinho, mas foi após 88. Eles podem ir lá e reivindicar aqueles que têm interesse, fazendeiro ou Estado, depende de quem, com quem seja o conflito territorial, eles podem reivindicar sim que a terra não seja indígena, alegando de que vocês não estavam ali nesse período de 88 ou de que vocês não reivindicaram também nesse período. Então, qualquer um assim que demonstre ter interesse pode reivindicar que a terra, mesmo demarcada tudo certinho, homologada, ou que falta só a assinatura do presidente, pode vir a voltar ao que era antes. Ou retirar uma parte, né? A gente não sabe qual é o interesse, diminuir aquele território. E qual é o impacto hoje de você não ter uma terra demarcada? Que às vezes a gente também fala tanto de demarcação, né? Eu quero terra demarcada. Mas hoje a gente tem os Yanomami, por exemplo, que é um território grande, demarcado, mas nem por isso eles têm a segurança também, né? Então, além da demarcação, a gente tem que buscar outras formas de que essa demarcação ela seja mantida, né? Ela seja respeitada e que as políticas públicas cheguem para esse território demarcado. E o primeiro passo para que as políticas públicas cheguem é você ter um território demarcado. Porque quando você não tem uma terra demarcada, a CESAR ela não quer atuar, os governos não querem construir o que é para construir, não querem mandar o recurso que é para mandar. Então, um dos primeiros passos para você ter um direito à sobrevivência garantido no seu território é que ele seja demarcado, né? Ainda que isso não seja total segurança de que você vai ter a sua sobrevivência garantida. É exemplo disso, os Yanomami. A terra lá é demarcada. E por que que eles não estão protegidos? Por que que a terra não é protegida? Então, será que é só demarcação que a gente precisa? Então, isso é algo que a gente tem que questionar também. A gente luta por demarcação, mas tem que ser além da demarcação, né? E vive essa insegurança o tempo todo aí, ó. Tá demarcada e aí surge um projeto de lei do nada, surge uma tese de um ministro do nada, um ministro que às vezes nem nunca foi uma terra indígena, não sabe nem o que que é indígena, vai usar índio, nem indígena vai usar. Como teve o próximo ministro a votar, começou a falar mal, inclusive, dos do cacique Babau, querendo deslegitimar ele enquanto indígena, né? E nem usou o termo indígena, usou o termo índio. Então, assim, a gente tendo uma tese dessa aprovada, reconhecida, é ter mais insegurança que a gente já tem. É daquilo. É porque é assim, hoje, por exemplo, a minha comunidade indígena, ela é perto da cidade lá, entendeu? Então a gente tem esse contato com os não indígenas, por exemplo, pessoas que entram dentro da demarcação indígena para te retirada de madeira, para fazer caça predatória, essas coisas e tudo. E a gente lá, como indígena, a gente assim não tem essa segurança. Por exemplo, se você for denunciar, você pode correr o risco de ser atacado e essas coisas assim, entendeu? Então é o que a senhora estava falando mesmo. Então a gente não tem essa segurança garantida. Entendeu? É praticamente todo o tempo a gente viver com medo do que pode acontecer se a gente tomar uma decisão em fazer alguma coisa. Tá entendendo? Então, era isso que eu queria saber mesmo. Muito obrigada, viu? Nada. Pois é, então a situação hoje tá ruim, e se for aprovado, vai piorar ainda a nossa proteção do território, né? E não é como os não indígenas pensam, porque isso a gente tem que desfazer, né? Eles pensam, se o marco temporal não for aprovado, vai demarcar o Brasil todo. Não, não está demarcado até hoje, por que que vai demarcar agora, né? Já tu tá, eu acho que o Davi levantou a mão, o Davi Sim, escreveu no sim, chat.
Sim, ele escrevendo, eu vi, parente Navi, parente Navi, quer falar ou perguntar. Davi, por onde você anda? E Enquanto você, Davi, Navi, Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? sim, sim, estamos ouvindo bem. Ah, sim, tudo bem. Então, espero que todo mundo estejam bem, né? Por aí. Primeiramente, boa noite. Acredito que ainda não se conhecemos muito bem, e mas me chamo Davi, sou indígena do povo Iscariano, aqui do estado do Amazonas. Sou estudante aqui na Universidade Federal do Pará, UFPA, tá? Ah, então, hoje é a roda de conversa com nosso parente, né? Com Keila Pataxó. Nossa, eu gostei algumas partes que eu entendi, algumas partes que não. Estão me ouvindo? Sim, tá, Davi, Então, só um momento. A Lourdiane, tá bom. Lourdiane, você pode... Então, Pronto. seguindo, algumas partes da fala da parenta Keila que, que, que eu ouvi, né? Sobre o marco temporal, né? Foi bem resumida, foi bastante assim importante para todos nós, né? Algumas palavras que estava cortando porque a minha internet está instável, então eu gostei da fala daquela falando sobre esse, né, a marco temporal. Então eu gostei bastante porque servirá como um, um conhecimento assim aprendizado, né? Durante esses cursos, esses diálogos aqui no programa. Então, isso que é o objetivo desse projeto para a gente debater. Então, só aproveitando falar um pouquinho sobre a demarcação das terras indígenas, né? A Keila comentou também, eu gostei bastante. E falando sobre o meu território, terra indígena Nhamundamapera, aqui do estado do Amazonas, é, é um a Keila falou sobre ah, algumas algumas terras são demarcadas e algumas não, entendeu? E então o nosso território da indígena Nhamundamapera está em situação de demarcação. Então tem um terra muito imensa, muito grande, deve ser quase 1 milhão de hectares, parece, se não me engano. Então é muito grande, então precisamos lutar ainda pelo nosso território. E de acordo com aquilo também, que precisamos, né, lutar pela manter esse território demarcado, porque muitas vezes, ainda sofremos pela invasão dos brancos, né? Pelos como garimpeiros, parece, os madeireiros, os mineradores, né? Então, tudo isso a gente tá sendo ameaçado. Às vezes, tem até ah, querem fazer instalação de alguma coisa para, para, para explorar certos minérios ali dentro da terra indígena. Então, algumas pessoas estão fazendo muito projeto em cima disso, para explorar aquilo que possui naquela terra. Então, a gente precisa. Então, eu digo que é importante isso daí para a gente lutar, que já que o meu território já é demarcado, então eu preciso lutar, entendeu? Eu preciso manter ela demarcada, eu preciso
lutar o meu povo, pelo meu povo e pelas florestas, pelas águas, pelas terras. Então, isso é muito importante para todos nós, como somos todos adolescentes aqui, os jovens, né? Alguns são adultos, então é muito importante. Então, nós estamos num momento de aprendizado do movimento indígena, movimento estudantil. Então, a gente adquire muito conhecimento dentro da universidade e participando desses projetos, entendeu? Então, e desde já, eu queria agradecer a minha participação, né, pela oportunidade, esse espaço, e também a nossa parenta Keila deu a, essa roda de conversa e falou sobre essa questão da marco temporal. Então, amanhã espero que a gente luta, né? A gente sempre aqui na universidade faz um movimento com a associação daqui da UFPA. Então, sempre vai na avenida e coloca um placa, entendeu? Espero que acredito que todos vocês também, de cada instituição do ensino superior, fazem essa mobilização para a gente mostrar que a gente não está de acordo com essa marca temporal, né? E justamente mata todos os povos indígenas, se isso for aprovado. Então, aqui eu desejo marco temporal, não, né? Então, e demarcação já. Muito obrigado pela oportunidade. Tchau. Grande Navi, muito obrigado pela sua colocação e gostaria de saber se alguém gostaria de perguntar e fazer fala. A Aro Coeti estava com a mão suspensa. Baixou ou não? Foi engano? Então vamos ouvir o Eugênio e depois a gente ouve o David. Pulou minha vez, foi? Então, desculpa, é porque você meio que baixou a mão, né? Mas então vamos ouvir a Aro Coeti e depois o Eugênio e depois o David. Eu baixei porque eu tinha entendido que era só 3. Aí já tinha falado. Então, mas é uma pergunta e uma dúvida também, né? Que no artigo 231, que fala, né, que são dados reconhecimento aos indígenas e suas organizações sociais e direito, né, originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Assim, se aí o que eles falam é que quando estava desde 88, mas a Constituição dá todo esse direito, né? É isso que eu não entendo, porque se ela dá, tá escrito, né? Tá na Constituição que a gente tem, né? Esse direito, mas não só a partir de lá. Acredito eu assim, né? Eu acho que é uma coisa assim bem, não sei nem qual é a palavra de falar assim. É o famoso sistema que quer tomar, quer tirar força, tipo, tirar uma pessoa de dentro da sua própria casa por não ser reconhecida, né? Nem por ser reconhecida, por eles não saber da existência, né? Porque a gente sempre, nós, povos indígenas, sempre estivemos aqui, a gente não estava, não tinha sido, né, enxergado. E, assim, essa Constituição ela é bem clara quando ela diz, né, que dá os direitos aos povos originários de suas terras. Aí, isso aí que eu não entendo muito.
Era essa pergunta, mas ela respondeu para o outro lá, que era a partir de 88. Mas está escrito na Constituição, entendeu? Isso que eu fico meio na dúvida, assim. Pois é, pra gente, para você ver como que é desafiador, né? Tá escrito lá, tá escrito na lei maior do Brasil e ainda assim o pessoal questiona, quer alterar. E, inclusive, um dos votos, não, dois votos, inclusive, do marco temporal, agora no STF, eles reconhecem o indigenato, a tese do indigenato, que é exatamente isso que você falou, que é um direito às terras anterior à Constituição, inclusive. Não é só a Constituição, porque quando a gente fala do direito que é trazido na Constituição, ele reconhece um direito pré-existente. A Constituição ela não dá o direito à terra, né? Ela reconhece o direito que o indígena já tinha, né? Então, ela não vem dar, ela vem reconhecer. Então, a gente já tem esse direito que é antecedente à Constituição e ele se prolonga, é um direito já é, de nascimento, vamos dizer assim. Então, de ser legislado, antes de ser escrito, a tese do indigenato diz isso, que foi abordada por dois ministros. Diz que a terra ela é do indígena antes mesmo da Constituição reconhecer. Ela vem, antecede. Então, tem, tem já esse entendimento de que ela é superior até à própria Constituição, se a gente for analisar isso, né? Se ela antecede a Constituição e a Constituição vem para reconhecer, então o direito do indígena à terra, o direito originário, ele, ele é superior à Constituição, né? Quem é contra não vai falar isso. Mas se a gente for analisar em termos o que diz a Constituição, é isso. Ele reconhece o direito originário dos povos sobre a terra. Então, se ele reconhece, é porque existia antes. A gente tem que fazer um entendimento da palavra reconhecer, uma interpretação dessa palavra, né? E é isso que os juristas que são do entendimento da defesa do direito indígena e indigenista fazem esse tipo de leitura do reconhecimento, né, enquanto Constituição reconhece e não dá, e que antecede a própria Constituição o direito à terra, que é aquilo que a gente chama de indigenato. Então, assim, no fim, só para que eu pensei aqui agora, no fim, toda essa discussão, tese do marco temporal, indigenato, um fala uma coisa, outro fala outra, é sempre uma briga de entendimento, né, que a gente está aí. E a diferença hoje é que hoje a gente tem muitos indígenas que estão capacitados nessa briga de entendimento jurídico. Tanto pessoas que são formadas na área do direito, quanto pessoas que são estudiosos da área, ainda que não seja formado em direito, mas que são indígenas e têm conhecimento de causa, né? Então, não vai ser simples como era antes, de você simplesmente criar uma lei e dizer que o entendimento era aquele, o indígena não ter voz e ter que acatar. Hoje não, hoje vai ter uma briga de entendimento, uma briga não apenas física, né? Mas também de discussões de teses jurídicas, de defesas dos dois lados. Ok, perfeito, parenta. Agora, parente Eugênio testar. Parente Eugênio. Cadê você, parente? Parente Eugênio. Eugênio, a gente não está te ouvindo, mas seu microfone está ligado. Agora? Agora sim. Ah, tá. Tá, muito obrigado. Boa noite a todos e todas. Eu sou Eugênio. Como vocês sabem, eu sou de Bolívia.
Neste momento estou muito surpreso, né? Porque é um tema muito preocupante também. Não é uma coisa nova, né? Porque lá na Bolívia também aconteceu esse tipo de coisas. Ah, eu só quero falar, não especificamente sobre a questão que está acontecendo aqui no Brasil, porque eu não conheço muito, mas eu quero dar uma a minha sugestão, né? É, o que podemos fazer como jovens acadêmicos aqui, aqui nesta reunião? Por exemplo, nós, o maior erro que cometemos como jovens, né? Como jovens aqui na América Latina, é não estamos cientes da situação de nossos povos, porque abraçamos rapidamente pensamentos que não favorecem nosso povo. Escolhemos pessoas que nem sequer fazem parte de nosso povo e enviamos ao parlamento para que mais tarde, elas que queiram nos ver, nos queiram varrer do mapa, né? O que está acontecendo agora no Brasil, aqui no Brasil. O que sempre eu falo lá na minha povo é isso. Os jovens precisamos mudar do pensamento mesmo. Não escolher a qualquer pessoa a mandar para o parlamento, né? E, por exemplo, essas pessoas que estão como senadores, deputados, eles não sabem nada sobre nós, sobre nosso povo. Por exemplo, eles não sabem o que fazer sobre a pesca dos peixes, a semeadura, a colheita. Por isso que eles eles nunca sentirão o que nós sentimos, né? Mas isso tem que ser uma reflexão para nós, para nós que somos jovens, que estamos estudando nas grandes academias, grandes universidades aqui no Brasil mesmo. Minha sugestão seria, nós, não sei se vai ser aceitada, mas é minha sugestão, né? Seria nós reunirnos, né, mais vezes como jovens acadêmicos mesmos, eh, seja ganhando ou perdendo amanhã, pois o futuro somos nós e cabe a nós construí-lo mesmo, né? Aqui eu estou vendo também um grande problema que é a FUNAI, né? Eles têm um grande problema mesmo aqui, porque eles já deveriam pressionar a população, né? E convocar a nós, a jovens, grandes, a estudantes mesmo aqui, tem muitos estudantes, mas não convocar só para um dia, dois, uma semana, não, porque os políticos sabem que você vai desistir mesmo. Tem que convocar para, para irmos às ruas por tempo indeterminado, porque eles sabem que é constitucional, como falou nossa colega aqui, né? Ainda eles sabem que é inconstitucional, eles querem aprovar amanhã. Então, essa é minha sugestão, né? Só isso eu queria falar aqui que estamos reunidos como estudantes mesmo. Obrigado por... Isso que o Eugênio falou é verdade. Os nossos representantes não sabem, né, que são aqueles que votam por nossas vidas, né? E eles não conhecem. Tanto que tem alguns deputados que são a favor do marco temporal, e na ideia deles pode juntar todos os indígenas em um território só, não precisa de tanta terra assim. Então, se um deputado fala algo desse tipo, simboliza que ele não conhece o povo indígena, não sabe que cada povo é ligado a um território, que
Não é assim, vou juntar todo mundo numa terra só, uma terra extensa, eu vou colocar todo mundo lá e pronto. As coisas não são assim. Então, infelizmente, as pessoas que estão nos representando, mas em grande parte, são pessoas que não conhecem a realidade do povo indígena. E a gente conseguiu já fazer um grande movimento aqui, se for analisar, mas ainda é necessário mais. Hoje a gente tem o MPI, que é o Ministério dos Povos Indígenas, então esse foi um avanço no Brasil, nunca aconteceu isso antes de ter um Ministério dos Povos Indígenas, apesar de ter sofrido vários ataques, né, de como que o MPI funcionaria, mas ainda estamos aí, né, e ocupando alguns cargos também de representação que atuam com indígenas, no caso a CESAI, FUNAI, então são indígenas que estão à frente, mas ainda assim são desafios, né, que a gente tem que ir vencendo a cada dia, e esse do Congresso é um enorme, porque só conseguimos eleger duas deputadas agora nessa última eleição, uma então, acabamos que ficamos uma única deputada lá, nenhum senador. Eu esqueci que frena em Criabá, como deputado senadores, né? Então, isso ainda é um desafio muito grande, apesar de que o movimento vem incentivando bastante. A PIB, inclusive, incentivou bastante nos últimos anos e a gente conseguiu resultados, né? Primeiro a Joênia, depois duas, três agora. Então, o Brasil ele tem avançado, o movimento indígena tem avançado, mas ainda é necessário mais avanços nessa área política, principalmente. O David. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Tá legal o áudio? Sim, tá ótimo. Tá ótimo, né? Então, bora lá. Primeiramente, boa noite a todos, né? Meu nome é David Cacotoré, eu sou do povo Gavião, acredito que é TG, aqui do estado do Pará, no município de Bom Jesus do Tocantins. Sou de... Travou aqui, não sei se só para mim, mas Eu não tive a tá. mesma impressão, mas acho que foi a internet dele. Travou. Ah, Tá travando, né? Sim, Tá travando? travou mesmo. Muito. Tá. Agora Eu melhorou. vou... Sobe na árvore. Ave Maria, para com isso. Mas eu vou fazer isso mesmo, acredita? Espera aí. Vou sair fora aqui do quadrado, que esse mundo Some do de Angeri concreto lá não em dá certo, cima. não. Vou sair para Aí fora, ver se fica pega. melhor. Sair aqui fora, aqui, vai se fica melhor. Sobe na montanha. Aí a internet vai Realmente, pegar melhor. bem. Ficou melhor o áudio agora? Estou me sim, ouvindo? Agora sim. Beleza. tá ótimo. Vai ser na Tive que internet sair da do, NASA. tive que sair do concreto, todo mundo de concreto, então não pega a internet, que eu estou em dados móveis. Então, pessoal, vou me apresentar de novo. Meu nome é David Cacoteré, né? Eu sou do povo Gavião Acrântica TG, aqui do sudeste do Pará, do município de Bom Jesus do Tocantins. Faço o curso na Unifespa, em Educação do Campo, licenciatura em Educação do Campo, né? E minha ênfase é Ciências Humanas e Sociais. Agradecer a Keila e o parente Jucuma, né, pela aula de hoje e agradecer também os colegas que me antecederam, principalmente o Eugênio, que falou algo magnífico, né, sobre a questão do que nós vamos fazer. E o que eu tenho mais para falar não seria uma pergunta, mas complemento, né? A gente sabe, né, que para nós, população indígena do território brasileiro, talvez do mundo todo, o principal calcanhar de Aquiles nosso é território, né? O território ali, acho que quando a gente tem a Constituição, ela dá o território e automaticamente ela dá o resto, né? Mas primeiro vem o território. Então, para mim, é como se fosse uma... Não uma escada, mas o território é essencial e os outros são complemento. Se a gente não tiver o território, a gente não tem educação, a gente não tem saúde, a gente não tem políticas públicas voltadas para a gente. Então, para mim, o território é o principal. E o marco temporal, a gente vê
o que realmente o Brasil trata nós, populações indígenas, né? A gente vê como é tratado a relação da Constituição, a relação política, né? Vou falar relação política em relação a nós, população indígena. A Parente fala que, nos últimos tempos, eu também concordo, que a gente começa a perceber uma mudança, né? Vamos dizer, nas últimas 3 décadas, a gente começa a perceber o avanço aí, o crescimento do, do nosso povo, né? Da preocupação política de estar presente, né? É algo significante, só que não estamos ainda conseguindo trabalhar com essa política, né? Porque existe a politicagem. E é na politicagem que a gente se quebra, né? Se quebra por quê? A política é diferente de politicagem. A politicagem é o sistema interno de como tudo acontece, né? É o que acontece lá no Congresso, que a gente sabe que a gente não tem toda a banca, né? E no Senado também a gente sabe que não tem. E essa politicagem, ela é um sistema que nos atrapalha em tudo, né? Por exemplo, a Parente falou que hoje a gente está aí com nomeações na CESAI, com nomeações na FUNAI, criando secretarias estaduais também, tanto municipal como também de estado, né? Só que a gente sabe que, do mesmo jeito que foi criado o MPI, existe a política que quebra nossos poderes, né? É como se eles estivessem dando algo, mas sempre limitando. É como se fosse o território. Nos dá o território, nos limita, e como a Parente falou no chat, mesmo assim, não limitando o território, a gente é usurpado, é invadido, ano passado queimou fogo, é agredido, então a gente sofre toda essa violência ainda. E quando se trata do marco temporal, que a gente vê essa agressão, a gente vê a fala de ministro, a gente vê fala de deputado, a gente vê fala de senador, e vê lá, né, pelo menos eu como homem, hoje só tá a Celinha lá brigando, né? Mas ver a Celinha brigando com os dentes em cima daqueles caras e dizendo a verdade, dizendo na cara a nossa realidade, é algo bom, é muito bom. Mas, dando complemento ao que o Eugênio falou, é essa geração que hoje, que eu acredito, o David, né, que esse projeto People tá pelo menos me mostrando, né, e formando também pessoas para poder fazer o diferente. Toda vez que eu assisto uma aula da People e eu olho para o grupo, eu tenho uma mania de ver o nome das pessoas, de quem estão participando, porque eu tenho certeza que no futuro não tão distante, seremos nós que estaremos lá fazendo essa mesma briga, né? A gente vai ser o ator principal da continuação dessa briga, né? Assim como o Ailton Krenak foi, assim como o Marco Juruna foi, assim como Jesse, Rita, esses pessoal tudo estão na frente brigando até hoje. E é um processo de formação, que nós mesmos tem que ser o protagonista desse movimento. Temos que continuar essa luta. O marco temporal, o que eu penso como indígena, né? Ele pode acontecer, pode virar algo constitucional, pode virar lei, pode virar aquilo que seja, mas eu acredito que sempre vai ter a nossa luta, né? Para nós nunca vem nada de graça, sempre a gente tem alguma coisa, vai ser luta. E em questão de lei, eu sou um cara que não é questão dos meus colegas se faz direito, mas quem escreveu, para mim, o meu consentimento, né? Foi algo também que o meu avô sempre falava. Quem escreveu tudo e queria deixar no papel foi um homem branco. Foi ele que limitou todas as leis, foi ele que criou, né? Foi ele que disse: isso aqui pode, isso aqui não pode, tu deve fazer isso, tu deve fazer aquilo. E a nossa criação é diferente, né? A nossa criação, ela é uma criação que eu posso dizer livre, né? Livre de quê? Livre de pensamento, livre de tu poder fazer o que tu quer, livre de tu poder expor o que tu quer também, livre de poder ouvir. A gente gosta muito de ouvir. Falar pode ser nosso poder também, mas eu gosto muito de ouvir. E a gente está nesse momento. Eu acredito muito que o marco temporal dentro do Ministério, né, não vai passar, mas acredito ali que dentro das outras casas ele vai ter um potencial maior e vai acabar na mão aí do Lulinha para o Lulinha resolver essa questão. É uma luta
contínua e árdua, né? A gente vai estar num processo ainda de briga. E não vai ser agora que a gente vai abaixar a cabeça, né? E o que eu peço para finalizar minha fala é concluir o que eu falei. Espero que essa galera aqui do People, principalmente do People, que nós se preparemos, né? Que nós continue essa caminhada de estudo, né? De buscar o conhecimento do branco, né? Para nos agregar mais ao conhecimento da própria fala deles, para poder estar brigando de igual. E nas próximas eleições, se tu não puder votar numa pessoa que seja da causa indígena, ou seja, um próprio indígena, que também crie movimentos que faça uma aldeia num parente de longe, que às vezes não tem o conhecimento, né, de quem está votando, que aqui acontece muito isso, para eles saberem quem são essas pessoas, que às vezes falta só um pouco de informação. E que a gente brigue junto, né? E é um ajudando o outro. A gente vai trilhando esse caminho que é árduo. É um leão, um dinossauro por dia. Então, são coisas que não vai ter um limite. Eu acredito que o Brasil não vai ter um limite. Enquanto a gente acha que não tiver um presidente indígena dentro do Estado brasileiro, talvez isso não muda, mas é uma luta nossa. E para finalizar, né, vou concluir o que o parente Eugênio falou. Acho que foi ele. Ele falou, tá precisando de mais reuniões assim. E eu falo novamente, tá precisando de uma reunião presencial dos alunos People para a gente poder se conhecer, conversar e de lá, quem sabe, a gente fazer um tipo de documento que a gente possa estar também brigando. Então é isso, pessoal. Obrigado, viu? Boa noite. Muito obrigado, parente. Muito obrigado pela sua colocação. Então, assim, a gente vai encerrar a roda de conversa. E então eu vou agradecer a participação de cada um. Principalmente eu vou agradecer a equipe do Pipo, que é muito importante para nós, e agradecendo também o Vari, que é nosso grande parceiro, e agradecer também Palenta Queira, que ela é advogada, que estudou muito sobre as leis, como que funciona as leis, e ela sabe muito bem explicar sobre a tese do marco temporal, e que todo mundo que ouviu quando ela estava falando sobre a tese do marco, que pode trazer, se a tese do marco temporal for aprovada, e pode afetar todas as terras indígenas. Então, amanhã, e mas eu tenho certeza que amanhã o barco temporal será derrubado. Então, eu espero que os ministros votem contra o marco temporal. Então, eu pedi para a Parenta queira fazer considerações finais. Ou já tu tá, antes daquela fazer as considerações finais, a gente acabou não vendo que a Rigoberta quer falar. Aí a Rigoberta fala, aquela, a Elaine também levantou a mão, achou. Então a Rigoberta fala, depois aquela responde aí, se for uma pergunta ou uma complementação, e depois aquela faz as considerações finais, e em seguida a gente tira a nossa foto, tá bom, pessoal? Já vão logo aí ligando a câmera, que tem bastante gente com a câmera desligada. Ele queria conhecer aí muito de vocês, mas só está vendo aí um retrato vazio. Rigoberta, cadê você? Tô aqui. Boa noite, tudo bem? Estão me escutando? Sim, E Beleza.
É, eu só queria complementar, dizer assim que eu sou do Amazonas, do povo tucano, estou estudando administração na UFSCar, e eu queria, assim, quando a Parenta foi falando sobre o marco temporal e as consequências disso, eu vou falar um pouco da minha experiência sobre isso. Rigoberta, só rapidinho, não sei se você Sai. está com problema com a internet, a sua câmera está desligada e está falhando um pouquinho. É, eu desliguei a câmera justamente porque minha internet é ruim pra caramba. Eu tô na minha comunidade porque eu fiz. Ah, tudo bem, sem problema. Beleza. Então, quando se fala de marco temporal, eu participei da última manifestação contra o marco temporal em Brasília. E, e é muito interessante porque, por exemplo, eu do Amazonas sou de São Gabriel da Cachoeira, onde a terra é demarcada, e vejo que indígenas, com os nossos territórios, somos atingidos com esse marco temporal. Justamente porque, por exemplo, quando a gente sai daqui, percebemos os riscos que corremos, como as leis que já colocou não, na Constituição Federal de 1988. Só que se a gente não cuidar, se a gente não lutar pelos direitos já conquistados, acabamos correndo o risco de perder tudo. E a minha saída da minha comunidade, do lado, ampliou, ampliou a minha luta, ampliou, tipo, os motivos de continuar lutando pelo nosso território. E vejo que, por exemplo, existe em nível do Brasil e vários povos correm risco de perder os seus próprios territórios que conquistaram ao longo do tempo, ao longo dos anos, com muito suor, com muito sangue derramado, com apoio de vários não indígenas. E vejo que também, mesmo com terras demarcadas, assim que eu coloquei no comentário, mesmo com terras demarcadas, não temos segurança como os povos indígenas, pois tem muitas invasões ainda dos não indígenas, dos garimpeiros, dos. Ai, meu Deus, esqueci a palavra. Das pessoas que ainda continuam invadindo de uma certa forma, não só o território, mas também os direitos dos povos indígenas. E vejo que marco temporal é realmente uma lei que não vai favorecer nenhum dos povos indígenas, ninguém, todos os povos, e precisamos realmente lutar pelo que, pelos direitos que já conquistados pelos não indígenas, pelos indígenas, e acho que esses momentos de reflexão da People amplia, conscientiza e abre a nossa mente na questão de dizer, tipo, de fundamentar mesmo que estamos lutando pelos nossos territórios, pelos nossos direitos. E eu queria dizer isso. Eu que já tenho terra demarcada e eu vejo muitos indígenas, por exemplo, as últimas notícias que a gente tem é um casal guarani que foi queimado juntamente com a sua casa de reza, é, vivos. E isso, de uma certa forma, nós, como indígenas, somos afetados emocionalmente, nossa identidade, tudo mais. E isso tem despertado revolta, muita coisa. Essas leis só estão querendo apagar a nossa identidade. Então, agradeço a Pipo a palestra da nossa parenta, que veio comentar ou falar, contribuir sobre essa temática corporal. E era isso que eu queria falar, gostaria de falar e ouvir. Ok, muito obrigado, Parenta. Obrigado pela sua colocação. Agora eu vou passar a palavra para a Parenta queira fazer considerações finais.
É, eu vou concluir. Minha filhinha já está começando a chorar, tô sentindo minha falta de ela. É, Rigoberta, eu e José, a gente conheceu aí a sua terra, São Gabriel da Cachoeira, e realmente a internet é muito ruim. Então a gente entende a sua situação aí de dificuldade com a internet. E assim, esse momento aqui é um momento que, de certa forma, nós, enquanto indígenas que já concluímos a graduação, já estamos há algum tempo atuando no movimento indígena, temos de retribuir, né, de contribuir também, né, porque a gente saiu, estudou e às vezes a gente encontra nesses momentos de conversa com outros estudantes ou nas aldeias um momento de retribuição, né, a partir da nossa formação. Então, para mim, também é muito importante participar desses momentos de roda de conversa, de estar passando um pouco daquilo que eu aprendi, de estar aprendendo também com vocês e dizer para vocês que essa oportunidade que vocês estão tendo é muito rica e única, porque a gente vem de um período, eu digo assim, a gente daqueles que formaram no mesmo período que eu. Veio de um período que não existia essas iniciativas, esses projetos. Nas universidades também não existiam incentivos para estudo de questões indígenas, coisas que hoje existe bastante, né? Existe a UNB, por exemplo, é uma das universidades que eu vejo que existe também bastante incentivo de estudo para essas áreas. Acho que até porque lá que acaba se reunindo para a luta, né? Então, assim, acaba dando a visibilidade maior para a luta indígena ali em Brasília e acabou que tem esse incentivo também foi um reflexo dentro da universidade. Mas, tirando isso, assim, é um período em que a gente se encontra que existem várias iniciativas de projetos, de grupos que passam essas informações. Hoje também tem a internet que facilita que esses conhecimentos cheguem, porque na minha época de graduação não existia isso, não. Se eu quisesse, eu estudava por mim mesma, a internet não era como é hoje, e eu buscava um livro ali, o outro cá, fazia um grupinho de pesquisa, assim, de estudo, mas a informação, o acesso à informação como está hoje, não existia. E as oportunidades também, como estão tendo hoje, de bolsa de universidade, de bolsa de estudo, de bolsa de pesquisa, também não existiam esses tipos de incentivo. E hoje a gente tem, né? Então a gente tem que saber aproveitar aquilo que nos é dado, e o People é um lugar que vocês estão tendo essa oportunidade e da gente saber aproveitar isso, né? E agradeço também aqui, e vamos acompanhar amanhã como que vai ser a votação, tanto no âmbito legislativo quanto no âmbito judiciário, e desejo uma boa noite para todos vocês. Obrigado, Keila, pela excelente palestra. Eu sei que você está aí. Se quiser também pegar a filhinha para fazer parte aqui da nossa roda de conversa, será também muito bem-vinda, né? Filho de indígena já aprende a luta desde cedo, né? Então é isso. Obrigado, Keila. Obrigado por você estar aqui presente, trazendo esse momento de muitas informações e que acaba melhorando os nossos conhecimentos em relação à temática. Eu já tirei a foto que você está na tela, agora eu vou para a foto. Se você quiser se retirar para cuidar da sua filha, pode ficar à vontade, tá? E é isso, gente, eu vou tirar a foto. Camila, você pode tirar a gravação.